Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete. Hoje é domingo, dia 18 de janeiro de 2026. E hoje o nosso convidado, Vitor Nakamura, trazendo este importante tema que também faz parte, está dentro do projeto Furo do Alfinete. E aí, Bergamini, tudo bem, Alisson? Sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidado hoje, Vitor Nakamura. E aí, Moeiro, certinho? O Vitor Nakamura, né? Ele tem uma história interessante. Ele é alguém que veio da física. Oi, Valdez, tudo bem? Ele é alguém que veio da física para a área da saúde mental, da psicologia. No Instagram dele tem uma frase bem interessante: psicologia e filosofia para compreender e não alienar. E aí, Ricardo, certinho? O Vitor, que é terapeuta, pós-graduando em psicologia analítica. Ele já esteve aqui no ano passado falando sobre autocompletude simbólica, um termo que eu desconhecia, mas o princípio e o conceito nos são conhecidos, né? Mas da forma como ele trouxe, acabou gerando uma riqueza, uma compreensão na prática, né? Na nossa vida, no dia a dia. Então hoje estamos recebendo Vitor Nakamura. Ele já está por aqui. A todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Onde está o Vitor Nakamura? E Alessandro Settimani, Valdez, Ricardo. É uma alegria tê-los aqui conosco, dando continuidade. Falaremos hoje então sobre essa temática, a prática da psicoterapia. Ó, o Nakamura está aí. Fala, Hugo! Certinho? Boa noite, buenas, como a gente fala aí no sul. Buenas! Buenas. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, o pessoal está nos ouvindo bem? Dá só uma sinalizada que bateu um pé de uma chuvarada, como a gente diz, né? Agora, de repente, muito quente, né? Litoral. Aham. Aí, ó, a mentora, ó, tá aí, ó. A minha terapeuta, na verdade, né? Um abraço para ela. Arte Terapia no Ar. Um abraço pra A Fabrícia. Fabrícia Carine. Ela vai estar em breve aí conosco, espero. Ô, Fabrícia, tu já tá lá no YouTube? Recebemos lá vários comentários do pessoal sobre a live aquela do As Dores Invisíveis Diante da Finitude. Estou postando lá agora, Victor. Ô, Victor. Devagarinho lá, né? No Furo do Alfinete no Ah, YouTube. legal. Bem, Também ficou de abrir lá um YouTube, né? Um canal. eu abri, eu tenho um canal que é pra falar assim de assuntos de psicologia, mas pro público geral, né? Aí eu tenho um outro canal que eu vou começar agora que vai ser pra falar sobre psicologia, o lado mais teórico e tudo mais, entendeu? Esse eu vou começar muito em breve, nesse mês ainda. Tá, que bom. Eu acabei divagando aqui. Nós estamos com o Vitor Nakamura. Eu estava comentando aqui com o pessoal, Vitor, antes de chegar, que o Vitor é um caso interessante. Lá no Instagram dele, não deixe de acompanhar, é vitornakamura.o. É isso, né, Vitor? Isso aí, isso mesmo. Vitor, Vitor, Nakamura, Nakamura.o. Então não deixe de acompanhar o trabalho do Vitor, ele está fazendo um belíssimo trabalho ali. E lá tem fixado na grade do Instagram dele, tem uma vaquinha. E aí tem uma vaquinha que está bem inflada, é escrito física. Aí tá no meio tem a alma, né? É ali que está escrito. Não, É, filosofia, né? é isso, é a vaquinha inflada, aí a setinha, e aí tá escrito filosofia, e aí tem a vaquinha normal, que é psicologia. Psicologia. Então essa transição é um simbolismo ali, né, Vitor? É, exatamente, é um simbolismo e também é uma piada com a brincadeira da vaca esférica, né? Quem é da física tem essa Ah, piada da vaca entendi. esférica. Legal. Tá. Então, não deixe de seguir o Vitor, pessoal. É um material assim, um profissional altamente comprometido. Eu conheci ele lá na formação do professor Arthur, assim como também muitas pessoas que nos acompanham também têm feito parte do Furo do Alfinete. Então, o Vitor é terapeuta e pós-graduando em psicologia analítica, que envolve, né, a temática desta noite. Ele, inclusive, me instigou, eu fiquei instigado quando ele fez um comentário lá nos stories dele, deste livro aqui, ó, quando ele leu A Prática da Psicoterapia. Eu tinha adquirido por influência
o material de Jung, né, da minha terapeuta, colega e amiga Fabrícia Carini. Não deixe de seguir também Arte Terapia no Ar, excelente trabalho que ela faz. Tá ali ainda em stand-by o principal dele, a obra principal, Qual que é o eu inconsciente, não, aquele famoso dele, dos símbolos ali, o homem e seus símbolos? é isso, esse deixei stand-by e vim para essa aqui, que era uma leiturinha inicial de começo de ano, tava já no cardápio, né? Aí o Vitor aparece lá no story dele, assim, tá na hora. E aí me surpreendi, caiu por terra muita coisa que tinha como barreira no meu horizonte, por isso que o Vitor também tão prontamente, isso, o homem e seus símbolos, isso mesmo, Fabrício. Por isso que o Vitor também aceitou tão prontamente, ele terminou a leitura, inclusive também da formação dele, a área, ele traz com muita clareza. Eu tive uma conversa com ele de bastidor assim, que foi uma microaula. Então, Vitor, seja muito bem-vindo. Se quiser falar algo, né, eu ia fazer uma introdução já para a gente iniciar, mas o Vitor, para quem não se recorda, ele esteve aqui no ano passado falando de um tema que talvez a gente não desconhecesse o termo, mas a prática em si está no nosso, impregnada na gente em uma certa medida, né? Autocompletude simbólica. Não deixe também de ir lá assistir, tá pertinho do final do ano ali essa live, muito bom também, por sinal. E é isso, Vitor. Seja muito bem-vindo ao Furo do Alfinete novamente. Uma honra. Muito obrigado. Eu fico muito feliz quando eu sou convidado para participar aqui do Foro do Alfinete. Cara, porque assim, tem assuntos que a gente tem paixão de falar, né, cara? E esse assunto que a gente vai falar hoje especificamente, eu tenho uma paixão muito grande. Na verdade, as pessoas estão me acusando de ser presidente do fã-clube do Jung. Você acredita nisso, cara? A verdade é que eu tô só esperando uma alvará sair para eu fazer esse fã-clube aí, viu? Porque eu vou montar mesmo. Mas é Show de isso, cara. bola. Obrigado aí pelo convite. Falar do Jung para mim é sempre um prazer, cara. No final tem uma novidade aí que a gente vai passar para quem está nos acompanhando aí do Vitor. Então, nessa noite, somos convidados a atravessar então um limiar, por que não? Né? Não é o da técnica psicológica reduzida a protocolos, mas o da alma, quando confrontada com a verdade de si mesma. A prática da psicoterapia de Carl Gustav Jung não nos oferece respostas prontas, ela nos exige presença, maturidade e coragem. Jung escreve a partir da clínica, mas fala ao homem inteiro. Aquele que sofre não apenas por sintomas, mas por rupturas de sentido, conflitos interiores e abandono do próprio centro. Essa live nasce desse solo profundo. Então recebemos Vitor Nakamura, terapeuta e pós-graduando em psicologia analítica, para um diálogo que não pretende simplificar Jung, mas habitá-lo. Falaremos da psicoterapia como encontro humano, do inconsciente como realidade viva, da individuação como caminho exigente e da responsabilidade ética e, por que não, espiritual do terapeuta diante da dor do outro. Mais do que discutir no livro, esta conversa propõe uma pergunta silenciosa a todos nós. O que acontece quando a psicoterapia deixa de ser um método e volta a ser humano? É isso, Vitor. Boa, é isso Posso, aí. posso, ir, posso ir adiante? Manda ver. Seguimos. Michael está aí, Caio. Então, Jung, Vitor, ele afirma que a psicoterapia é antes um encontro entre duas almas do que a aplicação de uma técnica. Como essa afirmação confronta a prática clínica contemporânea marcada por protocolos e padronizações? É interessante esse ponto, porque o Jung ele tem uma famosa frase, né? Conheça todas as técnicas, né? Saiba todas as teorias e tal, mas ao tocar uma outra alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Então, essa frase, ela é repetida à exaustão hoje, certo? Todo psicólogo deve ter postado isso, um psicólogo, terapeuta, enfim, deve ter postado isso uma vez na vida lá na rede social dele, né? É, então, na verdade, o que o Jung ele percebeu já lá atrás, que é impressionante, porque o Jung ele era contemporâneo ali do nascimento da psicoterapia moderna, da psicologia moderna, de uma forma geral, certo? Então, desde, digamos assim, as origens dessa psicologia moderna, nós já tínhamos o Carl Jung levantando essas questões, questões com as quais ainda hoje nós nos deparamos com elas, né? Então, o que o Jung ele quer dizer com isso de uma forma geral? Ele quer dizer, não existe uma psicologia universal. A tentativa de você encaixar um ser humano em uma única psicologia está fadado ao fracasso, certo? Então, quando ele traz essa questão
da individualidade da alma humana e ele se encontra com essa questão das padronizações da psicoterapia hoje em dia, especialmente das psicoterapias que se denominam como baseadas em evidências, a gente encontra um conflito direto, certo? Ao passo que a ciência moderna, o que a ciência moderna faz? Certo? A ciência natural, tendo como base a ciência física. Né? Quer dizer, a física é o suprassumo da ciência natural. É a ciência mais básica, que tudo é padronizadinho, tudo é bonitinho, tudo é generalizado, tudo é universal. Tenta-se, é claro, aproximar a psicologia desta ciência física, porque você tem como pedra angular justamente a física, né? Então eles tentam padronizar e generalizar a psicologia para se encaixar nesses moldes. E o que acontece é que a psicoterapia baseada em evidências, ela precisa fazer o quê? Padronizações, manualizações, ela precisa ter as coisas de forma protocolada para que eles consigam realizar estudos científicos. Certo? Então veja que não é assim que eles são insensíveis, mas na verdade é uma imposição do método que eles estão adotando. Eles precisam fazer isso, certo? Então, nesse sentido, não é culpa tanto deles, na verdade, é mais culpa da escolha de metodologia que eles estão tomando, certo? E o Jung ele já vai criticar isso lá atrás, quando ele faz essa afirmação. Então, mas sabe uma coisa que é interessante, Hugo, e que eu acho que é o mais impressionante do Jung, que é o seguinte, cara. Conforme essas psicoterapias baseadas em evidências avançam, elas estão percebendo o que Jung já tinha percebido lá atrás, cara. Sabe por quê? Porque essa crítica da protocolarização, da manualização, foi recebida pelo pessoal da terapia baseada em evidências, da PBE. Foi recebida. E eles perceberam que, de fato, isso é uma coisa relevante, certo? Porque a verdade é, os estudos em psicologia baseada em evidências são poucos, os que são bons, e os que são bons não apresentam resultados o suficiente para que você abandone qualquer outro tipo de investigação. Né? Então eles estão vendo que eles precisam avançar nesse sentido. Aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a buscar uma granularização maior dos tratamentos psicoterapêuticos, certo? Então hoje em dia você vai ouvir falar de terapia baseada em processos, por exemplo. Você vai ver essa crítica da manualização principalmente por conta do fato de que todo mundo que vem para um consultório de psicoterapia sempre tem comorbidades, ou seja, nunca é um diagnóstico único. Nunca o sujeito vem para o teu consultório com depressão. Ele vem com depressão, vem com ansiedade, vem com transtorno borderline, histeria, os cambal, entendeu? Aí o que acontece? Essas manualizações, elas são terapia cognitiva comportamental para a depressão. Terapia de aceitação e compromisso para a ansiedade. Aí o que acontece? Você tem uma comorbidade, você não consegue esperar que tenha o mesmo resultado, justamente por causa dessas comorbidades, entendeu? E eu estou dizendo tudo isso por quê? Para mostrar, já começar mostrando que o Jung, ele já tinha se deparado com todos esses problemas, mas ele foi ignorado, e agora os problemas estão ressurgindo, e as pessoas estão tendo que reinventar a roda para sair desse buraco. Por quê? Porque elas tentaram encaixar o ser humano numa caixinha da psicologia universal, não conseguiram, e agora estamos pagando a conta. O transdiagnóstico aí que a Fabrício está falando. Exatamente, é isso mesmo. Agora é isso, esse é o futuro, entendeu? Inclusive nem tem muitos estudos, sabe? Isso que eu falei de terapia baseada em processos, tudo isso, não tem evidência para nada disso ainda. Eles estão começando agora, mas eles estão apostando todas as fichas deles nisso, entendeu? Não tem ainda, mas já deveria ter tido se as pessoas tivessem prestado atenção no que o Jung dizia 100 anos atrás, cara. Ô, Vitor, eu estava te ouvindo e tendo aqui uns insights, né? A influência arte terapiana, ou outra assim, né? Ela exerce não só o encanto, né? Mas ela te coloca diante da realidade, né? Tu trabalha com aquilo que tu tens. Ai, novidade, cara. A Fabrício influencia diretamente o Vitor ao dar um presente para ele, a doutora Anise falando sobre Jung. Então, achei na promoçãozinha, eu comprei, tá chegando aí também. Tá? Espero que valha a pena, hein? É isso aí Ó, esse mesmo. livro aqui, ó, eu não empresto para absolutamente ninguém, porque quem me presenteou esse aqui foi uma das minhas maiores influências em psicoterapia. Tá? Aí. Então esse aqui, ó, isso aqui é uma raridade, ninguém vai tocar nesse livro. Tá bom, Fabrício? Eu adquiri isso aí também. Estava numa promoção legal. Vale a pena? Vale. Creio que sim, né? Vale 100%.
É, de repente a gente possa voltar a falar sobre ela também. É interessante, muito interessante demais. Nossa, vai ser um prazer imenso, imenso mesmo. Então, esse tema ele é tão rico que ele toca algo. Parece que assim, ó, a impressão que eu tenho, o Vitor estava me explicando, que aqui o Jung já numa fase madura, né? Assim, Uhum. ele até, não vou chegar no final porque tem as perguntas bônus ali, né? Que daí dá uma mexida na caixinha, vamos botar dessa forma, né? Vou para a segunda pergunta, então, para aproveitar o tempo, Vitor. Mas o pessoal ouviu o que o Vitor explicou. Hoje se fala muito, né? E às vezes a dificuldade que as pessoas têm de separar essas realidades, né? Porque a psicologia, a psique, a alma, o estudo da alma, né? Que alma é essa que ele está estudando? E aí tu busca a evidência, a alma é um objeto da ciência, sim, mas ela se utiliza de quais abordagens? Ele está falando aqui do método científico, está usando a abordagem equivocada para abordar o problema, né? Que o Jung já apontava lá atrás. É isso, né? Ele, como médico, ele era psiquiatra, né? Exato, ele era psiquiatra. é, E assim, ele logo de cara, ele já entendeu. Né? Inclusive tem passagens que ele diz assim, olha, eu sei que isso daqui não é demonstrável de forma empírica como se espera de uma ciência natural, mas o que eu posso fazer? Eu vou limitar o meu escopo, minhas ferramentas de investigação por causa de uma limitação epistemológica? Ele já entendia que não fazia sentido, entendeu? Para ele queria entender o que era o ser humano, cara. E assim, ele percebeu muito rapidamente que não dá para reduzir um ser humano a um objeto, um organismo mecânico predeterminado por condições iniciais, sabe? Ele abandona, de certa medida, né? Um pouco aquela coisa concreta, o materialismo, né? Aquela coisa. Claro que ele pezinho no chão sempre, né? Ele vai estudar os povos, as culturas, as tradições para entender todo esse movimento que existe, né? Na, no repertório, né? Dos povos, né? Na compreensão do fenômeno da alma humana, né? Uma certa Sim, medida. certamente. Assim, ele não é um cara que se perdeu, ele é um cara que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E prova disso é que ele sempre avisa, ele fala assim, olha, aqui nesse momento eu vou especular sobre uma questão que não é necessariamente assim muito clara para mim. Os métodos pelos quais a gente pode chegar a isso não são tradicionais, não são rigorosos, mas é o caminho que a gente tem que seguir, entendeu? E seguindo esse caminho, quer dizer, a gente reconhece a árvore pelos frutos, né? Então, por esse caminho, o Jung ele encontrou coisas fantásticas que estão sendo recuperadas só hoje, depois de 80 anos por psicoterapias modernas, entendeu? Então, assim, acredito eu que ele apostou bem, não teve medo de sofrer retaliações do seu tempo, como Freud tinha medo de sofrer retaliações do zeitgeist cientificista da época dele, né? Então, muito corajoso, muito honesto, e o que eu mais admiro nele, assim, de todas as qualidades do Jung, é a sinceridade e honestidade intelectual dele, sem dúvida. Muito bom. Em a prática da psicoterapia, Vitor, o terapeuta ele não é neutro, deixa claro isso, né? Mas parte Uhum. viva do processo. Quais são os riscos e as exigências éticas dessa implicação pessoal do terapeuta? Uhum. Uma coisa que é interessante é que se vocês estão familiarizados um pouco com a psicanálise e o processo de formação da psicanálise, vocês sabem que a psicanálise ela se forma em três tripés, né? Como você forma um analista em três tripés: teoria, supervisão e a análise própria dele, certo? A análise própria do próprio analista. Quem sugeriu para o Freud a análise do analista de treinamento foi o Jung. Então, você imagina, você está lá o Freud, né, a estrela, o rockstar do momento, e o Jung ele faz essa sugestão. Olha, Freud, eu acho que o analista, antes dele começar a atender, ele tem que ser também analisado ele mesmo. Por quê? Por causa deste ponto que você levantou. Tá certo? Tem algumas imagens na internet que mostram, assim, elas tentam exemplificar um processo terapêutico mais ou menos da seguinte forma: você tem duas cabeças, a do terapeuta e a do paciente. Você tem a cabeça do terapeuta arrumadinha, tal, com as engrenagens tudo arrumadinha, e você tem a cabeça do paciente que tá um monte de nó ali, uma bagunça, né? E aí você tem um fiozinho assim que liga a, as duas mentes, como se o paciente jogasse aquela confusão que está dentro dele pro psicoterapeuta. E o psicoterapeuta, o analista, ele toma aquilo e ele usa, de certa forma,
a mente dele, a psique dele que já está mais organizada e devolve para o paciente aquilo, né? Mas a implicação desse simbolismo é o quê? Você precisa absorver certas coisas, certo? Algumas coisas elas passam por você, algumas coisas elas vão te afetar. Então, o Jung, ele sempre teve essa perspectiva de que o analista precisa ter certas coisas, pelo menos em vista, sobre si mesmo, para que antes que ele possa ajudar outra pessoa. Uma ideia muito importante do Jung nesse sentido é a ideia da projeção de sombra, certo? Então, assim, sombra, de forma resumida, depois talvez a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas de forma resumida é aquela parte da sua personalidade que você não quer encarar e você joga ela meio para fora, né? Assim, coisas que você não aceita ou a sociedade não aceitam, que você dá uma reprimida, meio ao estilo do inconsciente freudiano, que tem a questão das depressões e tudo mais. Só que para o Jung, é claro, a sombra é só um pedaço da tua psique, né? Não tem toda essa dimensão que o inconsciente tem em Freud. Mas acontece que inconscientemente nós acabamos projetando coisas dessa sombra, ou seja, coisas que não estão claras para nós, para nossa consciência, nós projetamos isso nas outras pessoas. E isso pode acontecer durante o processo psicoterapêutico. Então é por isso que é importante que o analista seja analisado também. Por quê? Ao passo que o paciente vai conversando com você e vai transmitir as preocupações, as dificuldades dele para você, você precisa garantir de que você está entendendo aquilo, você está entendendo, recebendo de fato o que o paciente está te dizendo e não projetando os teus problemas no paciente. Entende? Então, nesse sentido, você veja que não dá para você fazer um processo extremamente rígido. Você precisa ter essa flexibilidade. Por quê? Porque você mesmo está se deparando com o desconhecido. Certo? Essa postura de admitir que você está encarando o desconhecido é fundamental para o Jung. Especialmente quando você está tratando de pacientes que já estão num estágio da vida em que ele está entrando mais nesse processo de individuação. Entendeu? Que é uma coisa muito particular do ser humano. Certo? Então, assim, fica claro que o Jung ele tem essa preocupação. A questão ética ela fica bastante evidente quando ele pede que o analista seja analisado também, para impedir que o terapeuta acabe transmitindo coisas para o paciente, coisas que são indevidas, e para que ele de fato consiga entender. Ele chega a afirmar, inclusive, que se você tem um paciente que você não está conseguindo ajudar, muito provavelmente porque tem alguma coisa em você que você não está enxergando. Alguma coisa que está inconsciente, que você não percebeu ainda, ela está te atrapalhando. E com isso, ele não está querendo dizer que o terapeuta não tem problemas, tá? Pelo amor de Deus. De novo, o Jung ele é muito enfático em dizer psicoterapeuta não é salvador. Eu não lembro em que livro que se é no seminário de psicologia analítica, ou se é nos fundamentos da psicologia analítica, algum desses dois mais introdutórios, ele diz, se projetarem em você, ele está conversando com analistas médicos, né? Se vocês projetarem nos senhores o arquétipo do Salvador, devolva-o imediatamente, porque ele não lhe pertence. O que ele está querendo dizer com isso? Você, analista, não é Deus, você não está acima do teu paciente, você, quando se trata de exploração do inconsciente, você está exatamente no mesmo nível que ele, talvez até pior, porque o paciente pelo menos tem acesso direto ao inconsciente dele e você está ali só guiando ele, entendeu? Então tem todas essas questões para ser levadas em consideração e as implicações éticas disso, assim, elas são extensas. Evidentemente, eu acho que tem que fazer uma live separada só para falar de ética psicoterapêutica ali no âmbito de Jung, né? Mas é mais ou menos nessa linha. Fabrício comentou aqui, ó, tanto que eles se analisavam por cartas por muito tempo. Acho que ela está falando do Freud e do Jung, né? Ah, sim, trocaram carta por muito tempo. E ela falou também, não tem como não ser atravessado pela relação construída na análise. Tá aí, né, Fabrício? É inevitável o encontro das duas almas, pô. Não tem como. O Olavo, assim, não tem como. Caçadinho, o Olavo sempre dizia assim, ó, só há relação genuína no encontro das almas. Ele usava essa expressão. Quando está falando da presença total ali, né? Que é o termo que ele utiliza lá, o eu substancial, enfim. Exatamente. Então... E só um parênteses. Não ache que quando um analista ele desiste do seu paciente porque ele está se sentindo desconfortável com a relação terapêutica, é sinal de incompetência, fraqueza, nada disso.
Isso é sinal de maturidade e profissionalismo. Se você está atendendo um paciente em que ele te afeta de uma forma que você não está sabendo lidar, você tem que encaminhar esse paciente. Por quê? Porque esses acontecimentos, histórias, acontecimentos na vida de outras pessoas funcionam em você da mesma forma que funcionam os mitos. Entendeu? Afetam uma parte do teu inconsciente que muitas vezes você nem está entendendo por que você está se sentindo de uma determinada maneira. E se aquilo está te deixando desconfortável, nada mais certo e correto do que você mandar para um colega. Entendeu? Explique para o seu paciente, olha, não posso te atender, né? Assim, não posso continuar o atendimento porque não sei, dá uma explicação ali para ele e encaminha, certo? Isso também seria uma atitude perfeitamente ética. Muito bom. O Vitor, o Jung disse que o terapeuta só pode conduzir o paciente até onde ele mesmo chegou. É dele essa fala? É dele essa fala. Como isso redefine a ideia de formação profissional e está embutido nisso que tu acabou de falar? Não sei se tu podia explorar um pouco, porque disso que tu falou, eu me lembrei, não sei se é esse negócio de internet, se atribui frase a alguém que disse que não é a pessoa, mas é atribuída a ele uma fala, não sei se é tu que teve contato com as obras dele e da tua formação, Uhum. de que o que me incomoda no outro é o que eu não reconheço em mim, alguma coisa nesse sentido. Tu já ouviu falar algo nisso? Isso em parte tem a ver, essa última frase, o que me incomoda no outro é que eu não reconheço em mim, tem a ver com o que eu comentei sobre a projeção de sombra. Né? Então, muitas vezes, é muito comum que você. Isso eu digo que é muito comum, não só porque eu li, não só porque eu vejo em pacientes, mas porque eu vi comigo mesmo, tá? Eu mesmo já me percebi fazendo isso. Por exemplo, eu detesto pessoas arrogantes. Detesto. Mas eu mesmo tenho uma tendência à arrogância. É que ela foi curada porque eu tomei um tanto tapa no quesito intelectual nessa vida, que uma hora eu falei assim, tá, eu preciso baixar a minha bolinha aqui, porque eu não sou lá essas coisas também, né? Então, a partir do momento, eu percebi isso, sabe? Mas até hoje, pessoas que são arrogantes me incomodam sobremaneira. Mas por quê? Porque eu também sou uma pessoa que tem essa tendência à arrogância, tá certo? Então, eu tô dando isso de exemplo por quê? Porque é, é justamente essa questão. Se você parar para pensar, de verdade, assim, olha, você está num processo de autoconhecimento, aí vamos supor que tem alguém assistindo aí que é mais jovem, não sei, aí ainda está se conhecendo e tal, ou está entrou num processo de individuação, digamos assim. Se você conhece uma pessoa chata que você não suporta, para pensar um pouquinho por que é que você não suporta ela, certo? Quais são os comportamentos dela que te irritam? O que ela diz? O que ela faz? Sabe? E pense com muita sinceridade se você não faz a mesma coisa. Pense com muita sinceridade. Pode ser que não, tá? Porque assim, senão, se você sempre projeta coisas nos outros, você nunca pode fazer afirmação nenhuma sobre ninguém e você entra num solipsismo infernal, né? Mas às vezes acontece essa projeção. Na verdade, eu acho que ela acontece com bastante frequência até. É que é uma questão de, a partir do momento que você consegue reconhecer isso, ela não que ela para de acontecer, mas você pelo menos consegue resolver isso em si mesmo. E enquanto isso, você às vezes até se torna mais tolerante com relação a certos comportamentos. Mas é disso que ele está falando, tá, Hugo? Justamente dessa projeção de sombra. Comportamentos que são desejados, que são incômodos, que você mesmo tem, mas você reprime aquilo porque são incômodos, e aí aparece isso nas outras pessoas e aquilo te incomoda também. Tá? Isso acontece muito. Eu tenho meu padrinho de Crisma, ele tem uma frase dele, Crisma depois de velho, ô Vitor. Ele tem uma. Ele é careca, mas eu não sei se é dúbio a frase que ele coloca lá na mensagem dele no WhatsApp, que é assim, ó, reconheça, eu sou seu espelho, eu sou um espelho. Não sei se ele está falando porque a careca brilha ou porque ele tem essa noção, né? Uhum. É isso aí, a Fabrício sabe o espelho, é isso aí, Fabrício. Faz sentido, né, Fabrício? Faz sentido. É, o Fabrício aqui, ó, na maioria das vezes o efeito espelho é para isso, mas é duro de ver. É, realmente. O espelho, eu sempre gosto de usar essas coisas, eu gosto muito do surrealismo, né? Que ele tem esses elementos ali embutidos. Eu gosto também dessa mistura da arte que pega aí o espelho, é a chave, esse símbolo, né? Que remete, né, a alguma coisa. Então, dando continuidade, Vitor, o livro ele apresenta o sintoma não como inimigo, né, mas como um mensageiro da psique.
é até interessante, eu não queria entrar nessa treta, porque assim, ó, ele não dá tanta. Ele não coloca num lugar menor, mas ao invés, o ego, que é superestimado dentro da psicanálise, por exemplo, né, o ego freudiano. Eles, não, o ego faz parte, mas ele não comporta tudo. Ele vai segmentando nessa psique, tentando compreender esse complexo, né? Dessa psique, da alma humana, por que não, né? Então, eu estou falando isso porque está falando do sintoma, né? O Uhum. sintoma não é o inimigo, né? O que se perde clínica e humanamente quando o sintoma é tratado apenas como algo a ser eliminado? O que você perde. Isso é uma discussão interessante, sabe, Hugo? Por causa do seguinte: quando você pega um cara da TCC, da terapia cognitiva comportamental, você pega um cara da análise do comportamento e tudo mais, essas terapias mais comportamentalistas, né? Essas mais desse guarda-chuva das baseadas em evidências, e você pega e coloca ele para discutir com um psicanalista, por exemplo, a discussão que sai é mais ou menos assim: esses caras aí dos protocolos, do manual e tal, eles estão interessados em reduzir sintomas. A psicanálise está interessada em resolver o que causou esses sintomas, né? O que está por trás desses sintomas. A gente precisa ponderar um pouco essas duas posições, tá certo? Porque, por um lado, é óbvio que o paciente ele vai para o teu consultório porque ele tem sintomas, ele quer que ele suma. É isso que ele quer. Se ele está com depressão, ele não quer mais estar com depressão. Certo? Se ele está ansioso, ele não quer mais sentir ansiedade. Isso é o que o paciente quer. Então, enquanto profissional, você está vendendo um serviço para o cara, é isso que ele quer. Você precisa entregar isso. Então, você não pode desprezar a eficácia dessas terapias que resolvem sintomas, assim como a gente não despreza a dipirona, entendeu? A gente toma, a gente tá zoado, a gente toma dipirona, aquilo lá não faz efeito nenhum no sentido de curar você da tua doença, mas aquilo lá certamente torna o processo muito mais tolerável, certo? É, Então, assim, você tem esse lado da eliminação do sintoma que ela não pode ser desprezada. Você tem que lembrar que do outro lado, né, da tua câmera, da tua mesa, você tem uma pessoa que está em sofrimento e você quer reduzir o sofrimento dela. Se puder ser resolvido de forma mais rápida possível, você quer fazer isso. Tá? Por outro lado, os psicanalistas têm razão. Essas ansiedades, essa depressão, elas têm uma origem. E há uma origem que nem sempre ela é tão evidente assim. Tá? Então, quando o Jung ele fala sobre essa questão dos sintomas enquanto mensageiros do inconsciente, é importante a gente ter a ideia de que, para o Jung, o inconsciente ele sempre atua de forma compensatória com relação à consciência. Então, sempre que a consciência ela está de alguma forma desbalanceada, indo numa direção, eu posso dizer, de não equilíbrio, de fragmentação, o inconsciente ele vai tentar recompensar isso, certo? E muitas vezes essa compensação ela pode vir em forma de sintomas. Na verdade, vem em forma de sintomas. Então, assim, eu sou a favor das duas perspectivas, tá? E, inclusive, isso é algo que a gente pode falar depois, mas que é uma ideia que o próprio Jung ele aceitaria perfeitamente, tá? Essa ideia de que você pode utilizar métodos para fazer com que a pessoa se sinta melhor de forma imediata, e você também precisa buscar o que esses sintomas significam, certo? Quando você tem um sintoma psicológico, o seu inconsciente está querendo te dizer alguma coisa está fora do lugar. E você precisa entender o que está fora do lugar e tentar corrigir isso. As formas que você tem que fazer isso, elas são muitas, né? O Jung mesmo, ele, claro, né? Assim, como a gente está falando no começo da live, a gente tem essa questão da universalização da psicologia, que não é possível. Então, a forma de você encontrar e interpretar esses sintomas para você encontrar uma solução depende muito da individualidade do paciente, depende muito do estágio que ele está no desenvolvimento da personalidade dele. Se ele estiver num estágio muito primitivo, digamos assim, ele pode sempre utilizar de métodos mais comuns, de regras de fato, tá? É o que o Jung diz de uma psicoterapia racional. E a partir do momento que ele já tem uma personalidade desenvolvida, ele já é, digamos assim, um ser humano funcional, integrado à sociedade, que você vê que o problema dele não é uma questão social, é realmente uma questão mais, vamos dizer, espiritual até mesmo, a forma para você resolver isso é sempre individual. É sempre uma coisa
o único método para você resolver isso é de forma dialética. Ele fala isso. Eu estou numa parte aqui, eu não vou abrir para comentar, porque senão a gente acaba aí. Claro, não vai fugir, porque está dentro da obra, né? Faz parte. Aham. Eu achei fantástico aqui, não sei se podia só dar uma palhinha, Vitor, quando ele fala de um processo que ele chama de 4 etapas, que ele fala da confissão, o esclarecimento, a educação e a transformação. E aí, Eu acho. hã? Não pode falar, pode terminar. Não, e assim, eu tava vendo isso aqui, assim, meu irmão, tu vai ver os caras sérios falando, eles falam do poder da confissão, né? Eles usam a relação da catarse, né? Tem a ver com Uhum. a cura, né? Os povos primitivos usavam o processo, né? Nos seus rituais de iniciação, ele vai atrás disso aí para mostrar que isso é uma evidência que se prova É, na realidade, na prática, né? é justamente por volta desse trecho aí que ele diz: o fundamento de toda a cura da alma é o sacramento da confissão. Quando eu li isso, cara, chega a dar arrepio aqui só de repetir, tá vendo? Porque você pega um cara em Jung, que é um cara, por incrível que pareça, um cara cético, tá? Se você ler a obra dele, você vai perceber que Jung é um cara muito cético, é que ele não tem medo de explorar temas espinhosos, mas ele é um cara cético. E você pega o Jung e ele diz uma coisa dessas, ele reconhece na tradição da Igreja Católica o poder desse sacramento. Ficou mudo. Ah, voltou. Tinha ficado Ah, deu uma mudo. travada, né? É. Voltou agora? Ah, beleza, então. Então, realmente, assim, é uma coisa muito admirável que ele reconheça o valor do sacramento da confissão. É, e é justamente essa questão catártica, né, que ele acha interessante, mas por que tem que ser uma confissão? Entendeu? Porque você tem que dizer do fundo da sua alma. Quando você vai confessar na Igreja Católica, você não adianta você mentir, cara, entendeu? Porque você não está falando com o padre, você está falando com Deus, cara. Deus já sabe o que você tem para dizer. Ele sabe o que você tem para dizer, ele sabe o que realmente você fez de errado, e ele sabe coisas que você nunca imagina, entendeu? Então, assim, a questão da confissão é que realmente a pessoa tem que ser plenamente sincera com o que ela está dizendo. Só isso já tem um poder curativo muito grande. Inclusive, ele faz referência ao método inicial do Freud. Certo? O Freud começou ali a psicoterapia justamente com esse método catártico. O primeiro experimento ali que ele fez ali em consultório foi a primeira coisa que ele descobriu com relação à psicoterapia foi a catarse. Então, assim, Jung ele já coloca isso como uma etapa que a gente sabe, isso aqui é conhecimento, é bom senso, é conhecimento popular. Se você está se sentindo mal, você vai e conversa com um amigo seu, às vezes você se sente bem logo depois. O catarse é isso, cara. Catarse é isso. Simples assim. Muito bom. Vitor, Jung ele amplia a noção, estava mencionando antes, de aprofundar mais, de inconsciente para além do reprimido, apresentando como realidade simbólica e criativa. Como essa visão transforma a escuta clínica dos sonhos, fantasias e imagens interiores. Isso é um assunto muito importante para entender o pensamento do Jung e é onde a gente tem a maior quantidade de confusões, tá? O Jung ele é criticado por todo mundo, certo? Você tem duas posições extremas que criticam Jung, que é o pessoal da ciência, que vai dizer que o Jung é um místico e que, portanto, isso não é ciência e que é irrelevante. E por um outro lado, você tem o pessoal que é mais religioso, católicos, enfim. Eu conheço mais a tradição católica, eu sei que os católicos criticam bastante o Jung. E ou criticam também porque ele é místico, tá certo? Então, assim, só que por outro lado, ele é criticado porque ele coloca todas as religiões em pé de igualdade. Quer dizer, ele até dá uma relevância maior para uma ou para outra. Por exemplo, dá uma relevância muito grande para o cristianismo. Mas, eu acho que reduzir o Jung a essas duas críticas, elas são uma forma muito, muito triste de você abordar a obra dele. Por quê? O Jung, mesmo estando andando em um território que ele sabia que era meio nebuloso, que era essa questão religiosa, em que ele foi obrigado, ele se viu obrigado a usar essa linguagem mística, que fez com que as pessoas confundissem a obra dele de uma obra de psicologia com uma obra de religião, certo?
Então, os católicos vão criticar o Jung porque ele é agnóstico e os cientificistas vão criticar ele porque ele está falando de religião e religião não tem nada com, não é a realidade, é a ilusão, certo? Mas, na verdade, quando a gente fala de arquétipos e sonhos e mitos e tudo mais, o que o Jung está querendo dizer de fato? E isso a doutora Anísio da Silveira concorda comigo. O Jung ele não está dizendo que esses arquétipos, que esses mitos, essas coisas, elas têm uma existência por si só. Eles não está fazendo uma afirmação ontológica com relação a essas entidades. É uma questão psicológica. Ele está no âmbito psicológico. Então, por exemplo, você começa a pegar, estudar os arquétipos ali e tudo mais, e você tem o arquétipo da mãe, você tem o arquétipo de Deus, você tem o arquétipo do sábio, você tem o arquétipo do trickster, etc e tal. E aí ele começa a usar cartas de tarô para exemplificar, porque olha como esse arquétipo aparece nesse contexto aqui e tal, e representa isso, tal, não sei o que, etc. Arquétipos, por Jung, são basicamente estruturas mentais, certo? Estruturas de comportamento, estruturas de pensamento, certo? Formas de pensar, formas de ver o mundo que foram transmitidas pela humanidade ao longo da sua existência. Elas foram transmitidas a nós por os nossos ancestrais. E isso não é uma coisa que existe no mundo das ideias à la Platão, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Inclusive, Jung, o próprio Jung ele chega a fazer essa afirmação. Essas coisas elas não existem, né, no mundo paralelo das ideias, como das formas, né, como eu diria, como se interpretaria em Platão. Elas são, na verdade, conhecimentos que são transmitidos através das gerações de ser humano para ser humano, entendeu? A ideia disso é mais ou menos uma ideia de evolucionismo darwiniano, entendeu? Você tem essa teoria da evolução que reflete essa adaptabilidade das espécies ao longo do tempo, e que elas vão se modificando, alterando, sofrendo mutações e tudo mais. E a ideia dos arquétipos é justamente essa, certo? Então, assim, as experiências, os arquétipos representam nada mais, nada menos, arquétipos, mitos e tudo mais, representam experiências que a humanidade viveu, experienciou ao longo de toda a sua existência, e soluções foram encontradas ao longo desse tempo, e formas de chegar a esse problema foram encontradas, e essa informação ela é transmitida na nossa psique através das gerações. Então você vê que o Jung ele não está fazendo uma afirmação mística, muito pelo contrário. Essa é uma afirmação quase materialista. Entendeu? Quer dizer, é uma afirmação que se apoia num evolucionismo. Entendeu? Eu já não sei se ele se inspirou na teoria da evolução para fazer essa afirmação, essa interpretação, mas parece muito. E eu acho perfeitamente plausível você interpretar isso se você assim tentar vamos tentar secar esse conceito um pouco, para ele ficar um pouco mais científico, talvez. Hoje em dia, a gente tem na terapia cognitiva comportamental, você tem essa ideia de mindset, você tem essa ideia de conjunto de crenças, entendeu? Que é basicamente isso. Você tem alguns conjuntos de ideias que elas operam de forma conjunta, entendeu? Então, na verdade, o que o Jung está falando é mais ou menos uma coisa nesse sentido. Só que é num nível de complexidade tão bizarro, certo? Não à toa ele chamava a psicologia dele de psicologia complexa, não só analítica, mas psicologia complexa, um nome mais abrangente para a psicologia dele, que você não consegue reduzir isso a um conjunto de crenças, a um conjunto de comportamentos que foram reforçados e seguidos ao longo do tempo, entendeu? E ele precisa dessa linguagem mitológica para expressar esses comportamentos. Então, o que você me perguntou sobre o que isso muda na análise de sonhos e tudo mais? Isso faz com que você consiga enxergar essas questões dos sonhos de uma forma não viajada na maionese, cara. Uma forma com o pé no chão. Entendeu? É uma questão assim, cara. Olha, o sujeito teve um sonho maluco, sonho com muitas imagens arquetípicas, que você, cara, se você já atendeu pacientes, se você tem paciente em consultório, você sabe que chegam uns pacientes que têm coisas muito loucos, cara. E você fala assim, caraca, o Jung, eu acho que o Jung ele tinha alguma razão, cara, porque esse sonho aqui não é possível, velho. Não é possível. Há umas imagens assim, tão arquetípicas, cara, que você fala. Eu não acredito que isso aqui é aleatório, entendeu?
Mas isso dá uma liberdade para que você consiga interpretar essas coisas de uma forma que, de alguma forma, você mantém os seus pés no chão, cara. Você consegue pegar o sonho, que sempre foi uma coisa extremamente etérea para a humanidade, sabe? Uma coisa que é intangível, uma coisa tão enigmática, que você consegue, de alguma forma, sentar isso num raciocínio, numa fundamentação teórica que faz algum sentido. Até mesmo de um ponto de vista possivelmente científico, sabe? Então, assim, se você toma isso como consideração, você começa a levar sonhos mais a sério. Os sonhos, eles perdem aquela característica de uma coisa besta, de uma coisa aleatória, entendeu? E eu acho isso fantástico, eu acho isso fantástico. E é uma arte, na verdade, né? Essa coisa da interpretação dos sonhos é mais uma arte do que um método. E por que é uma arte? Por causa disso, cara. Porque você está meio que escavando essas informações ancestrais que a psique do paciente está tentando transmitir. Você vai escavando isso de uma certa forma, e o que você vai encontrar lá é absolutamente imprevisível. Não é igual um método que você faz X e você espera que aconteça Y. Não é isso, entendeu? Você nunca sabe o que você vai encontrar. É interessante de observar que as pessoas confundem. A Fabrício, eu ia comentar um sonho aqui agora. Falou, os sonhos do Hugo são muito arquetípicos. Já tudo bem, Fabrício, tranquilo. Eu estava me lembrando porque aí as pessoas associam pelo cotidiano, às vezes, né, Vitor? Me corrija se eu estiver errado, como às vezes colocar o sonho em alta conta como sendo uma coisa premonitória, por exemplo, ou a coisa da adivinhação, né? Tu vê que daí me fez lembrar um caso, né? Eu posso contar um que até na confissão hoje eu falei sobre isso que eu tive semana passada, que era assim, ó, uma jararaca tentava entrar aqui em casa, uma jararaca. Aí eu peguei uma enxada e dei na cabeça dela. Puf! Aí eu achei que ela tinha morrido. Eu peguei a jararaca e fui botar num saco, né, para jogar fora. Quando eu botei ela no saco, ela deu o bote e vazou e foi embora. E aí eu saí atrás dela. Quando eu saí atrás dela, no meio da rua, tinha uns bichos muito normal, não era estranho, mas assim, eles estavam tudo junto, reunidos, não queriam deixar eu pegar a cobra. Era um urso, era um leopardo, era um leão e tinha um lobo também. Eles me fecharam na rua e não deixaram eu ir adiante, cara. Safados, eu queria pegar a cobra. Ô Fabrício, você tá aí, né? Deve ser muito divertido atender o Hugo, viu? Olha pra nós, que a gente gosta de Jung, deve ser um parquinho de diversão, né, cara? Mas você vê, inclusive, assim, eu vou entrar um pouco do assunto de interpretação de sonho, mas a gente não pode viajar muito na maionese, senão vira outra live. Né? Mas assim. Mas o complemento só que eu queria fazer. Eu tô aqui, ó. Tem na Bíblia me lembra de dois casos. Um eu acho que era o José do Egito, né? E o outro eu acho que é o Daniel, né? Que também tinha isso, né? O que? Ações premonitórias, você disse? Não, de o cara vir com o sonho, ele ter esses elementos ali, e ele dizer, no contexto para aquela época, o que aquele sonho representava, né? Como sendo essas cartinhas ou esses pedacinhos de evidências da realidade, né? Sim, sim, exatamente. E é interessante, assim, que você vê. Tá, eu preciso escolher qual assunto eu quero comentar, porque esse negócio de sonhos é uma coisa tão maluca. Tá, você falou dos sonhos premonitórios. Eu quero comentar sobre isso. Mas a gente não precisa mergulhar aí nessa água, tranquilo. Não, eu vou passar só por cima, porque eu acho isso, cara, extremamente interessante. Quando a gente fala de intuição, né? Quando a gente fala de intuição, a gente está pensando no quê? Você sabe de alguma coisa, mas você não sabe que você sabe daquilo. Né? Inclusive, tá? Eu não estou viajando tanto na maionese no sentido científico aqui, porque já existem estudos científicos. Inclusive, eu tô muito em breve eu vou começar a participar de um grupo de pesquisa sobre filosofia da consciência e a gente vai tratar justamente de processamentos inconscientes, tá? Mas existe já na neurociência um estudo de processamento de processamentos cognitivos inconscientes, tá? Mas a intuição basicamente é isso. É um raciocínio que está acontecendo no background. Não está em uma situação subliminar. Né? Aquilo não está na sua consciência, mas está acontecendo e, na verdade, só chega a resposta para você. Quando você tem sonhos premonitórios, eu acredito de verdade em sonhos premonitórios quando elas dizem respeito a acontecimentos que você possivelmente consegue ter uma previsão do que vai acontecer devido a informações que você captou no seu dia a dia. Tá? Então, por exemplo,
quando o próprio Jung, acho que no Modern Man in Search of a Soul, esqueci qual que é o título em português desse livro, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, alguma coisa assim. Ele fala de um sonho de um paciente que ele sonhou que ia morrer e o cara de fato morreu umas semanas depois. Se você parar para pensar, pode ser que você conscientemente não consiga captar informações que seu corpo está te dando, mas inconscientemente tem informações que seu corpo pode estar captando. E se o seu corpo está detectando sinais que o seu. Quer dizer, não vou dizer consciência, porque vai estar completamente errado, mas vamos dizer assim. Esse seu processamento inconsciente está levando em consideração sinais que o seu corpo está transmitindo e que não subiram à sua consciência. E ele já entendeu que ele está mal e que ele não vai durar muito tempo e ele vai morrer. Algumas pessoas elas sabem que elas vão morrer, né? Elas percebem, poxa, eu estou sentindo que eu vou morrer, ela já faz alguma coisa, sabe? E quando isso aparece num sonho, para mim nada mais, nada menos é do que esse processamento inconsciente vindo à tona através de uma linguagem onírica. Por que não poderia ser? Por que não? A gente tem tanto relato de sonho assim, a gente não tem uma penca de relato de gente que sabe que vai morrer. A pessoa tá doente mesmo. Vamos para uma pessoa que está doente mesmo. Ela sabe que ela vai morrer no dia seguinte, fala assim, olha, sabe, ela já chama os parentes para despedir e tudo mais. Para mim, tudo isso é nada mais, nada menos do que uma representação onírica da intuição. Intuição é isso. Deixa eu complementar só isso aí, não quero viajar na maionese, porque assim, eu cuidei da minha avó, mãe do meu pai, durante 1 ano. Ela sofreu de Alzheimer. Eu já contei essa história. Aí eu tava agoniado com aquilo, assim, ela virou um bebê, né, cara? Uhum. Aí, 30 dias antes de ir com ela pro hospital, eu tive um sonho. Aí, 30 dias, eu gravei, eu marco as coisas, cara. O sonho era assim, ó, tem uma rua aqui na minha cidade que é a Avenida Geral, a principal, que corta todo o centro, é uma rua a principal, né? A Avenida Duque de Caxias. E ela ia na minha frente, com uma roupa, tipo estilo camisola, sei lá, até o pé, assim, a canela, ia andando. Uhum. E eu ia atrás, volta aqui, vó, no sonho, volta aqui, ela nem ia para mim. Quando chegava num determinado parte da estrada, que é aqui perto de onde eu moro, era como se fosse a entrada da floresta. Tinha árvore de norte a sul, muito alta. Aí ela entrou. Quando eu entrei, que eu botei o pé que eu fui entrar, saiu um cara grandão lá de dentro, botou a mão aqui no meu ombro e disse assim, aqui tu não pode entrar. Tô levando ela e a missão tua com ela acabou. E aí me abraçou. Aí eu acordei chorando. Assim, ela vai morrer. Entendeu? Deu 30 dias, ela passou mal, cara. Começou um líquido na barriga a crescer, né? Tivemos que levar ela no hospital. Ela durou 8 dias no hospital e faleceu. Puta merda, cara. Também, ó. Entendeu? Claro, eu Entendi. vou dizer assim, não é aconteceu que eu tava envolvido com ela, né, cara? Tava 1 ano ali com ela, né? Então, é porque assim, vamos lá, um pequeno parêntese, tá? É que assim, algumas afirmações que o Jung faz e tudo mais, né? Assim, claro que o Jung errou, etc e tal. Eu sou católico, tem coisas que o Jung fala ali que são anticatolicismo, etc e tal. Uma delas é assim, premonição é uma coisa que a Igreja Católica abomina, certo? É pecado, assim, horóscopo, as coisas assim, é pecado. Ponto e acabou, tá? E é isso. Não é disso que eu tô falando aqui, que fique bastante claro, tá? É porque isso que é importante, tá? Assim, é muito importante nos meus estudos de Jung que eu sou católico, eu sei que eu estou estudando um cara que não é católico, eu sei que eu estou estudando um cara que tem erros, e eu tento, na melhor das minhas capacidades, em fazer essa distinção e extrair aquilo que é de bom e aquilo que é de ruim, né? Então, assim, eu fiz esse parênteses por quê? Porque eu vou falar dessa coisa da premonição, tá? Porque essa premonição que você teve, ela foi, como posso dizer, mais impressionante porque você prevê o que aconteceria com outra pessoa. Só que, você mesmo disse, eu convivia com ela. Então, assim, eu deixo uma pergunta aqui, tá? Eu coloco uma pergunta, porque para mim a resposta para ela não é óbvia. Será que realmente é impossível que a gente não, em conviver com uma pessoa, a gente não acabe tendo sinais do que vai acontecer? Sinais do que vai acontecer com ela, que ela está transmitindo pra gente, que a gente não conseguiu representar na nossa consciência, mas de que alguma forma aquilo nos afetou. E quando a gente entra em contato com essa questão intuitiva, com esse processamento inconsciente, a gente não pode ter uma intuição de que aquilo vai acontecer, entendeu? É tão impossível assim. Você sabe, parece tão absurdo, até mesmo falando de um ponto de vista científico. É tão absurdo que isso seja assim. Eu sei que não é, tá? Porque eu estou estudando coisas com relação à filosofia da consciência, à neurociência e tudo mais, que eu já sei que não são tão bizarras assim, esse tipo de conclusão, tá?
Então, assim, eu acredito, cara, que você teve um sonho premonitório neste sentido. Não que você recebeu uma visão do futuro. Não, você interpretou, raciocinou informações dos seus sentidos que não se tornaram conscientes e você chegou a uma dedução. Entendeu? Eu acredito nisso. E para mim, assim, eu posso estar enganado, tá? Se tiver alguém aí é, que manja mais aí de catolicismo, de doutrina e tudo mais, se eu tiver, para mim isso não tem nada a ver com premonição, no sentido que a Igreja Católica fala, e eu acho perfeitamente plausível que aconteça. Entendeu? A Fabrícia mencionou aqui, ó, nos cuidados paliativos acontece muito, ela estava falando. Pois é. E aí a gente não pode descartar esse tipo de evidência, cara. É evidência. É evidência anedótica? É, mas é uma infinidade de anedotas, entendeu? Eu vou pegar a questão da ZQM também, né, o Vitor? Nem vai entrar nisso, né, do estado de quase morte, aquelas pessoas que sofrem algum trauma e... Né? É. Então, isso é uma experiência tão bizarramente universal que não dá, assim, eu ainda fico, assim, impressionado, tá, com relação a isso. Tem a questão da paralisia de sono, que as pessoas, elas sonham, paralisia de sono, né, que elas, costuma aparecer um demônio para algumas delas, né, quando elas estão paralisadas, e aparecem seres que têm a ver com a cultura delas e tudo mais, sabe, cara, eu acho assim, tudo isso não pode ser negligenciado, jogado para debaixo do tapete, nada disso, tá? O Jung não estava viajando na maionese, ele estava de fato escrevendo aquilo que aparecia no consultório dele. Não, e tu vê que eu fiquei numa aldeia, num estado aqui do Brasil uma vez, e nessa aldeia aí, tem muitas aldeias que têm esse costume, ao dar o nome para um membro da aldeia que está nascendo, eles têm que sonhar. Ah, interessante. E aí o sonho revela uma espécie de personalidade para aquele indivíduo que está vindo para a aldeia, algo do tipo, entendeu? Eu me lembrei disso que Aham. tava falando, eu me recordei disso aí. É, dá pra viajar na maionese de um É, nível infinito aqui, cara. então, a Fabrícia falou aqui também assim, ó, os sonhos dos santos são o quê? Ela está provocando aqui, ó, uma provocativa boa, né? Tá certo? É lógico, É. é. A individuação, tu mencionou ali, né? Acho que é Uhum. importante entrar nessa etapa, né? A individuação aparece como o horizonte do processo terapêutico, porque esse caminho é muitas vezes mais doloroso do que permanecer no sofrimento conhecido. A resposta para isso é que para você passar pelo processo de individuação, você precisa enfrentar sua sombra. Tá? É por isso que dói. Assim, batata. Por quê? O que é a sombra? A sombra, de novo, é aquilo que nós sabemos sobre nós mesmos que a gente rejeita. A gente não quer que aquilo seja verdade. A gente não quer ser daquele jeito, entendeu? A gente não quer ter esses desejos, esses sentimentos horríveis, entendeu? O que a gente faz? A gente joga isso tudo debaixo do tapete. É isso que forma essa sombra, certo? Então, quando a gente está passando por esse processo de individuação, a gente tem que olhar para isso, tá? Inclusive, isso é muito bem descrito na jornada do herói. Né? Quando você está na etapa ali de enfrentar os dragões e tudo mais. É isso, cara, entendeu? Só que o que acontece? Depois que você enfrenta o dragão, o que tem atrás do dragão? Tem um tesouro. Né? Então, o mito arquetípico do herói, ele descreve muito bem por que esse processo é doloroso. Você tem que enfrentar um dragão. E não à toa dragões aparecem em histórias, mitos, monstros, de uma forma geral, aparecem em mitos, né? Agora, eu não sei se você já tentou olhar para si mesmo e perceber que você quer coisas que são horríveis, entendeu? Você tem desejos que são abomináveis, desejos que se você visse outra pessoa querendo aquilo de forma explícita, você ficaria, né, terrorizado, tá? Eu vi uma frase essa semana que a gente é seletivo nos pecados alheios, né? Como é que diz assim, né? É isso mesmo. Né? Tipo isso, né? Esse aqui eu condeno porque isso é imoral ou algo do tipo. E, cara, por favor, gente, não entenda. Todo mundo tem uma jornada, né? Por assim dizer, né? E é só a gente, às vezes, sabe onde aperta o nosso sapato. A questão do tema que a gente está trazendo é porque eu achei muito pretensioso do Jung, como tu falaste, né? Ele não tinha receio de caminhar, né? Em águas, no Pantanal da Alma, vamos botar assim, né? Mas interessante, tem até um livro sobre isso, né? O Pantanal da Alma, acho que é. A Uhum. Fabrícia falou aqui, ó, é piada interna, né? Olha ela aí, ó. Ela me fez ler um livro, eu te comentei Uhum. isso aí, né? E eu fiquei Muito bravo bom.
os autores ali, mas tá, eu ficava ali naquela tensão, porque a impressão no livro, porque não é a abordagem, ainda que ele mencione o Jung ali, é que parece que é um ser autônomo, é como se fosse o termo mais caro dentro da psicanálise, o que, que é? É o inconsciente, o ego, dentro Uhum. do escopo ali. Parece que foi uma luta, que a sombra é um ser autônomo. E aí a Fabrícia disse, não, a sombra é do tamanho do corpo, ela não é maior nem menor. Né? Todo corpo, Exato, exato. né? Então, Exato. a sombra ela existe, né? Tu vê que interessante que o mundo na passagem do salmista é comparado ao vale da sombra da morte, né? Uhum. Né? É verdade. Ó, não é, essas coisas, elas não, nenhuma dessas coisas é coincidência. Não essas coisas é coincidência. Aí a viagem, às vezes, que acontece que o Vitor está tentando trazer, eu vou passar adiante para não tomar muito tempo também aqui e não devagar muito. Seria a pergunta bônus, mas eu acho que aqui até cabe para o Vitor, de repente, fazer um comentário. Eu brinquei com Uhum. ele e falei assim: Ô Vitor, mas tem um povo maluco aí, com todo respeito, não é maluco, não quero banalizar o termo, né? Mas assim, todo mundo pega, é igual pegar assim, eu trouxe o professor André C. Barreto aqui falando sobre a questão de Deus, do ateísmo. Ele, no momento, ele falou assim: já percebesse que muitos movimentos, todo mundo quer pegar uma lasquinha de Jesus, né? Ah, Jesus é comunista, Jesus não sei o que, nananana. Aí tu pega, isso nunca mais será maior que você, vai pro Jung, aí onde tem esses termos, tem um livro dele ali que é bem difícil, eu nem sei dizer o nome, Connect, não sei das quantas. Mysterium Connunciones. Eu não sei se é É, assim que pronuncia, mas eu sei qual que você está falando. então, eu até baixei o PDF, indicação lá do Arthur, fui dar uma olhadinha, assim, uns termos que eu não conheço, assim, né? Eu já estudei um É, pouco de antropologia, mas não me recordo. O Ion também tem um livro chamado Ion, né? o Ion. Ion, sim. Uhum. Tem resposta J também, que é bizarro. Então, são temas mais complexos. Aí tu pega esses movimentos New Age, essas coisas místicas, esotéricas, todo mundo vai lá e abraça essa parte do Jung e esquece, muitas vezes, né, a coisa prática, né, do dia a dia, que não É. se dilui porque não tem essa complexidade, muitas vezes, que por si só já é onde eu estava falando ali no início, né? Ele se pretendeu abarcar o complexo humano, sabendo o risco que corria de ser taxado como pretensioso, algo do tipo, né? Mas mesmo assim ele mantinha já numa. Pô, o cara morreu quase 90 anos, né? Foi, morreu bem. Parece que ele chega no final com um nível de lucidez e humildade diante das coisas que ele foi tateando, né? Para tentar Sim. compreender. Ele disse: olha, gente, não é bem por aí, né? Então, uh, a sabedoria é caminhar no ombro de gente grande, que a gente possa enxergar mais longe, né? Não sei se quer fazer algum comentário sobre isso, eu divaguei muito, mas ele está falando da sombra, né? Não, você comentou dessa. Parece que Que é nele, isso. parece que nele a sombra é um ser autônomo. Me deu a impressão, não no Jung, porque eu não li ele falando sobre. O Sim. pessoal que leu Jung, que é esse Deepak Chopra e mais duas mulheres lá, a sombra é tudo. Eu falava, não, Fabrícia, mas está errado isso. A sombra não é tudo isso, poxa. E aí ela vinha, não, a sombra nunca será maior que você. Eu não consigo. Eu não consigo ver, lembrar de nada que eu li no Jung que dê a impressão de que a sombra é no ser autônomo. A única coisa que chega perto de alguma coisa disso é quando a gente está falando de complexos. E complexos são assim, como posso dizer, de uma forma bem grosseira, assim, são conjuntos de ideias ali que elas são ativadas a depender de um certo gatilho, né? O Jung ele usa o termo consteladas, né? O complexo X foi um complexo o complexo de inferioridade foi constelado, né? O que quer dizer? Aconteceu alguma coisa ali que ativou, acessou esse complexo, que é como se fosse um conjunto interligado de várias crenças, ideias, comportamentos e tudo mais, que aquilo ficou ativado e aquilo agora está dominando a sua forma de pensar e agir e tudo mais, né? Isso daí, cara, é, eu acredito que as coisas sejam dessa forma, mas é que elas são temporárias, certo? Imagina assim, quantas vezes você ficou estressado, puto da vida, você falou uma merda pra alguém e depois você se arrependeu. Você falou, puta que pariu, eu não devia ter falado isso, né? Quantas vezes, cara? Quantas vezes você falou assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso? Sabe, essa é uma frase comum. Cara, eu não acredito que eu fiz isso. Nossa, meu Deus, como eu sou burro, sabe? Como que eu pude fazer um negócio desse? Sabe? Isso para mim é uma certa evidência fraca dessa ideia de que, cara, tem momentos que a gente está agindo que nós não somos necessariamente nós mesmos, entendeu?
esse é um âmbito espinhoso, porque o que eu imagino que seja sua preocupação com relação a essa autonomia da sombra, é que isso de alguma forma parece que afeta um pouco o nosso livre-arbítrio, né? Porque parece que é uma saída fácil pra gente explicar as nossas cagadas sem a gente ter que tomar responsabilidade. Tipo assim, minha sombra me dominou, entendeu? Eu assisto ridículo e eu duvido com força que o Jung seja um cara que se apoiaria nesse tipo de solução que responsabilizaria o sujeito em detrimento de uma entidade inconsciente que tomou a posse dele. Eu não acho que as coisas sejam dessa forma, sabe? Eu acho que a gente sempre tem um certo controle diante dessas coisas. Especialmente quando a gente consegue tomar a responsabilidade de reconhecer a existência desses complexos. Sabe? Reconhecer a existência desses arquétipos. Então, com relação à sombra, na verdade mesmo, eu acredito que se a gente se recusa a olhar para ela, certo? A gente tem a responsabilidade de olhar para ela. Se a gente se recusa a olhar para ela, ela sim pode fazer com que nós acabamos façamos coisas que a gente não, na verdade, não quer, no fim das contas. Entendeu? Ela acaba influenciando a gente. Isso tem uma certa influência nietzschiana, né? Assim, né? O Jung, não sei se todo mundo sabe, mas o Freud foi influenciado por Jung, mas o Freud foi influenciado por Nietzsche, mas o Jung foi muito mais. Inclusive, me parece que o Jung entendeu Nietzsche muito melhor que o próprio Freud, tá? Mas esses impulsos, eles vão sempre vir, certo? O Nietzsche, de que a gente dizia? Certos pensamentos, eles são nada mais, nada menos que manifestações conscientes dos nossos desejos biológicos, certo? E eu acredito que ele tem razão. Alguns pensamentos, de fato, sabe aqueles pensamentos que você não controla? Aquelas vontades que elas simplesmente chegam do nada e você tem a responsabilidade de controlar essas paradas? Entendeu? É disso que o Nietzsche está falando. Eu não acho nenhum absurdo isso que ele está falando. E muito do que o Jung fala vai nessa direção, entendeu? De, poxa, eu fiz merda, eu não deveria ter feito isso, não sentia que era eu fazendo essa merda. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro de você para a qual você não está olhando, que ela está se manifestando e ela está dominando o teu controle, entendeu? Só que isso não isenta o sujeito de responsabilidade. A responsabilidade do sujeito é olhar para isso e tomar controle daquilo que é dele, entendeu? E, inclusive, isso aqui, cara, aí eu vou pecar na falta de referência. Porque eu sei que, eu acho que Kant falou isso, eu tenho certeza que pelo menos uns 50 santos da Igreja Católica deve ter falado isso, que é, você não é livre quando você faz tudo o que você quer, você é livre quando você é capaz de não fazer o que você quer. É nesse sentido, entendeu? Porque quando você vai e explode, você está fazendo o que você quer, entendeu? E você está permitindo que essa coisa primitiva que há em você, que o Jung pode descrever esse comportamento através de um arquétipo complexo, de um mito da sombra, e você está permitindo que isso tome conta de você e você não deveria. Tá entendendo? Então, sim, a sombra ela tem um poder sobre nós, ela é forte, mas nosso livre-arbítrio consegue ainda, se nós tomarmos consciência disso, nós conseguimos controlar isso. E é isso que é implicado no processo de individuação, isso que é implicado na luta contra o dragão quando a gente está falando da jornada do herói. E o tesouro é você retomar o controle de si mesmo, entendeu? Tomar as rédeas, tem até jargão aí publicitário, né? Tome as rédeas da sua vida, né? Algo assim, né? Exato. Inclusive deve ter vindo de Platão esse negócio, né? Porque o Platão tem aquela analogia dos cavalos, né? A prudência controla, né? Deve ter vindo daí esse negócio, pensando bem. Isso. E aí, Vini, certinho? O Vini, não deixa de acompanhar o pessoal aí que é da área da saúde mental também, não da área somente MedVet, né? Ele já esteve aqui umas 2 vezes, um abraço para ele, mas ele também é um excelente profissional da saúde mental, Vini Tavares. A Fabrícia comentou aqui, ó, reconhecer é importante. Ela gosta sempre de puxar isso aí. Isso aí é onde eu não vou abrir aqui, vou deixar para outra hora, mas vou falar o comentário. Reconhecer é importante, mas, por exemplo, tá, beleza, Fabrício. Eu vou aproveitar o espaço, não vou lavar roupa suja e nada, mas assim, ó, o Vitor tá aqui, não vou tirar ele para testemunha e nem para juiz. Posso fazer isso, Vitor? Manda ver. Depois a gente resolve, manda ver. Tá. Ela fez esse comentário aqui, ó. Reconhecer é importante, mas, por exemplo, hoje nós vivemos sobre uma grande sombra coletiva, que influencia diretamente na nossa própria sombra. Legal, eu tenho uma treta com a Fabrício por causa disso aí. Não estou dizendo mas eu quero puxar o contra-argumento para botar do lado, Fabrícia.
que eu achei aqui, eu vou dar um print e vou mandar pensei em mandar, mas está aqui agora e me fez lembrar. Ele está falando aqui, ó. Ah, nossa, cara, quando eu li isso aqui, cara, eu quase tive um. Meu irmão, que bicho, cara. Como é que ele escreveu isso, cara? Olha só o que ele tá falando, cara. Eu não vou te dizer nada, hein? Tu vai intuir isso aí, negócio. É Fabrício isso aí também. Ah, ele está falando sobre o sacramento da confissão, né? As origens de qualquer tratamento analítico da alma estão no modelo do sacramento da confissão. A gente comentou lá no início, né? Pegou essa parte, Fabrício? Ah. Mas como essa origem não é uma relação causal, mas uma conexão pela raiz irracional e psíquica, torna-se difícil para quem está de fora relacionar os fundamentos da psicanálise com a instituição religiosa da confissão, né? Onde está. No momento em que o espírito humano conseguiu inventar a ideia do pecado, surgiu a parte oculta do psiquismo, que ele está falando. Em linguagem analítica, a coisa recalcada. O que é oculto é segredo. O possuir o segredo tem o mesmo efeito do veneno, de um veneno psíquico que torna o portador do segredo estranho à comunidade. Vai ver onde é que eu vou chegar aqui, cara. Quer ver? Quer essa página? Quero. É a página 69. Ah, lá em cima, lá, ó. Eu tô lendo aqui, ó. Mas esse veneno. Já achei, manda ver. Mas tem as tuas anotações aí, né? Mas esse veneno. Mas Ó, tá marcado aqui, ó. Essa página é foda, tá com a... sempre vai Manda falar isso, ver. tenho certeza. Mas esse veneno em pequenas doses pode ser um medicamento preciosíssimo e até uma condição prévia indispensável a qualquer diferenciação individual. Tanto é que o homem primitivo já sente fatalmente a necessidade de inventar mistérios a fim de, possuindo-os, proteger-se contra a sua absorção pura e simples no inconsciente da coletividade. Tá saindo fora do inconsciente coletivo. Mas tá, vamos lá. Deixa assim, como se isso fosse um perigo mortal para a alma. É, isso aí. Estão a serviço desse instinto de diferenciação, sabidamente, os antiquíssimos e muito conhecidos ritos de iniciação com seus cultos e mistérios. Os próprios sacramentos cristãos eram considerados mistérios da igreja primitiva, como o batismo, eram celebrados em lugares à parte e mencionados apenas em linguagem alegórica, né? Agora, tu anotou tudo nessa página aí quase, né? Cara, eu grifei a parada toda, Aham, né? Coloquei, escrevi um negócio aqui, coloquei adesivo. Essa aqui, cara, é aqui que diz, né, que é o do sacramento da confissão, né? Então, assim, na hora que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, velho, esse cara aqui, ele pegou alguma coisa, ele entendeu, né? ele é diferente, velho, ele é É, diferente. tem, é. Então ele está dizendo aqui, ó, que, para resumir, onde é que eu queria chegar? Que a Fabrício está falando de inconsciente coletivo. Eu não queria abrir aqui agora uma tese de doutorado para a gente debater um tema, não é isso. Mas eu posso estar equivocado, tá, Vitor? Mas deu a entender aqui, quando ele está falando dessa questão coletiva, que o segredo ele fere a coletividade, ele está dizendo. Sim. Então, ele também coloca que a necessidade da confissão é uma necessidade existencial, né, do ser humano. Ao Uhum. ponto que, onde eu tive assim o vislumbre que eu percebi ele falando, que em algum momento parece que ele aponta para o pecado original. Uhum. Entende onde eu quero chegar? Entendo. Isso que a Fabrício está falando dessa coletividade é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não quero transformar isso aqui numa catequese, não é isso? Mas como ele fala de religião comparada, o Jung, ele foi lá e voltou, né? Só que como o Vitor falou no início, ele colocou tudo no mesmo patamar. Uhum. Né, Vitor? Faz sentido isso? Faz sentido. Assim, ele colocou, o cristianismo certamente ele colocou especificamente o catolicismo, ele colocou num nível elevado a ponto de dizer que a Igreja Católica ela tem as ferramentas necessárias para a individuação do sujeito. Uhum. Né? Ou seja, quando chega um indivíduo lá no consultório dele que ele percebe que está num processo de individuação e vê que ele é católico, ele fala para o cara ir embora. Você vai viver a tua fé. Tá nesse livro também aqui, tá? Daqui a pouco você vai chegar nessa parte. Ele fala, vai viver tua fé, vai seguir os sacramentos que tua igreja já tem todas as fontes que você precisa para que você consiga concluir o processo de individuação. Que inclusive, tá? Eu acho isso muita humildade da parte dele.
Muita humildade dele reconhecer que existe uma coisa que já faz aquilo que ele descobriu, que é um processo essencial do ser humano, tá? É, Eu vou por outro lado, Tá, hã? tá. Fala. Tá vendo? E eu não entendi exatamente o que você quis dizer com relação a essa parte da coletividade, do pecado e tal. O que você quis dizer qual que era o ponto que você queria chegar? É porque ele está falando o seguinte: eu vou tentar desdobrar esse objetivo e não ficar viajando aqui na maionese, né? Mas a Fabrício está falando de uma sombra coletiva aqui, né? Eu não estou contra-argumentando ela, porque eu fico viajando nesse negócio aí do que é coletivo. Ele fala da individuação. Sim. O cristianismo ele aloca o ser humano dentro da sua responsabilidade enquanto indivíduo, né? Ainda que Hum, toda uma estrutura, né, litúrgica e hierárquica e tudo mais, só que assim, uma alma vale mais do que o mundo, como diz lá o poeta. Então é uma uhum. alma diante da eternidade e a alma é responsável pelos seus atos, né? Sim, sim. Entendi. Beleza. Entendi. É uma questão de coletividade versus individualidade, né? É isso aí, Vini. O Vini falou, no fim, ele constatou que Jesus foi o primeiro e mais completo terapeuta de todos os tempos. É. Inclusive, eu acho que o Jung entendeu por quê. Isso. Ele explicaria bem por que o Jesus ele poderia ser considerado o melhor psicoterapeuta. É Deus, né? Ele sabe de tudo, né? Tudo foi criado por ele, para ele são todas as coisas, né? Ele é o Logos, tá certo? Então, assim, óbvio que ele saberia fazer isso melhor que qualquer pessoa. Mas ele conseguiu tirar insights muito importantes da forma como Jesus ensinava. Tá? Inclusive, quando você falou das quatro etapas, da confissão, da esclarecimento, aí tinha educação, né? Uma delas era educação e depois transformação, né? Nessa parte da educação fica bem clara essa questão da forma como Jesus ensinava, que é muito importante, que era por meio de parábolas, não à toa, parábolas, mitos, simbologia, isso não, tudo isso. Esse é outra live também, cara. É impressionante como é que você, falando de Jung, as coisas elas começam Se a, concatenar, a interligando. concatenar e tudo faz muito sentido, sabe? Enfim. Um comentário sobre essa questão da coletividade, individualidade e tudo mais. O Jung ele fala desse processo de individuação, mas talvez passe despercebido por alguns, mas a individuação em si serve à coletividade. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que você tem um indivíduo que está completamente não individuado. Tá? Esse indivíduo é aquele que está possuído pelo arquétipo da persona. Tá? O arquétipo da persona não tem nada demais, assim, não é nenhuma viagem na maionese, é muito simples de explicar. A persona é o teu eu social. É aquele que você se apresenta para as outras pessoas, é o seu eu profissional, que é útil à sociedade, etc. e tal. Quando o sujeito ele está confundindo quem ele é, o ego dele, com a persona, né? Ou seja, em vez dele perceber que existe um self integral que tem a ver, que engloba essa persona, ele coloca essa persona como se fosse ele como a totalidade da psique dele. Tá? Nesse caso, ele está completamente misturado na coletividade sem nenhum tipo de diferenciação. Certo? Ele é simplesmente uma ameba no meio da coletividade. Ou como diria o Pink Floyd, another brick in the wall. Entendeu? A imagem do ser persona, do arquétipo da persona enquanto confundida com eu, é o another brick in the wall. Quando você começa esse processo de individuação, né, inclusive Jung ele fala nesse mesmo, cara, esse livro aqui é tão, eu não sei, velho, esse livro aqui é o melhor livro que eu já li de psicoterapia na minha vida, cara. Ele fala assim, tem gente que chega no consultório porque ela não consegue se encaixar na sociedade. Uhum. E tem gente que não quer se encaixar na sociedade, mas não consegue, se encaixa, mas está insatisfeito com o seu encaixe. E essas duas pessoas, não é que elas querem coisas contraditórias, não, elas estão em estágios diferentes da vida. O primeiro está querendo se tornar um ser humano útil, produtivo, está querendo construir um patrimônio, está querendo construir uma família, fazer as coisas práticas da vida. O segundo ser humano já fez isso e agora ele quer dar algo que é único dele. Entendeu? Então, você sai desse estágio em que você está completamente não individuado, você é simplesmente uma meleca, no meio de uma grande meleca, que é essa coletividade. Você começa a se individuar, e ao passo que você passe por esse procedimento de você
se individuar, você vai sofrer, porque você vai estar fazendo uma ruptura, certo? Você está ali, você é uma meleca e você está querendo sair disso, entendeu? Você vai sofrer essa ruptura, certo? Mas porque essa ruptura é importante porque a partir do momento que você se individua, essa individuação é, na verdade, você alcançar o máximo potencial das potencialidades que são únicas. Porque Jung vai dizer, cara, olha, todo ser humano ele é composto das mesmas, como posso dizer, dos mesmos potenciais, só que em níveis diferentes. Então, ao ponto de que, de modo que você tem uma combinação infinita de diferentes potencialidades. E quando você desenvolve a sua potencialidade ao máximo, é aí que você se torna um ser humano único. E sendo um ser humano único, você traz uma contribuição única para a sociedade que é só sua, cara. Sabe? Isso é o que o Frankl diz. Né? O Frankl não diz que você tem algo que só você pode acrescentar para a humanidade, para as pessoas e tudo mais. O Frankl diz isso. Entendeu? E o Jung também dizia, só que ninguém fala do Jung dizendo isso, cara. Ninguém fala. Cita o Frankl. O Frankl ficou mais famoso que o Jung, porque o Jung ficou soterrado no misticismo, entendeu? Mas ele chega a falar isso, cara. Mas você veja que e essa individualidade, essa individuação, ela deve servir ao coletivo. É produtivo para a coletividade que cada ser humano deste coletivo se diferencie o máximo possível. Olha que coisa. É uma ideia maravilhosa essa, cara. Para mim é muito difícil você dizer que está errado. Sabe? Por que você não gostaria de que cada um trouxesse aquilo que ele tem de melhor? Por que não? Entende? Muito bom. O Vini fez um comentário aqui, ele tem tratado essa temática também, e acho que ele tem ministrado também algumas palestras e alguns cursos para formação de médicos veterinários. Ele falando que é o que ocorre na grande maioria nos casos de burnout nos veterinários. Eles incorporam tanta persona que esquecem do que são sem o jaleco. Exato, exato. E quer ver um exemplo muito claro? Quando eu pergunto para você, se apresenta aí, Hugo. Eu sou o Hugo, eu sou psicoterapeuta. A primeira coisa que as pessoas falam é que elas trabalham, cara. Uhum. Isso aí está enraizado na sociedade. É só você prestar atenção. Cara, meu irmão, eu vou dar o print, a gente vai conversar de bastidor, não quero levar adiante essa conversa aqui, mas assim, aquela que estava lá atrás, né? Mas obrigado, Fabrício. Fabrício é fera, né, cara? Ô, Vitor, tem uma pergunta aqui que está falando dessa questão. Ela está estudando a Santa Terezinha d'Ávila, Castelo Interior. A Fabrícia está estudando Santa Teresa? Cara, que legal, cara. Ela tá lendo o quê? As Sete Moradas? Eu acho que sim, é o Castelo É que eu não tô conseguindo ver o chat. Tá. Não aparece para ti. Tá. Ela diz, estou estudando a Teresa d'Ávila e ela alinha tudo o pensamento de Jung. Ela assim. Não. Os carmelitas, né, especificamente Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, eu ainda estou estudando nisso, tá? Eu tô entrando agora em São João da Cruz, mas dizem que eles encontraram esse caminho da individuação, entendeu? Eles chegaram no ponto, sabe, da individuação. Jung, ele meio que parou no meio do caminho, dizem, né? E eles foram até o fim. Eles levaram a empreitada até o fim, entendeu? Então, cara, que legal. Nossa, eu tô muito empolgado que a Fabi está estudando Santa Teresa. Eu vou trocar umas ideias com ela, entendeu? Porque, assim, eu também preciso entrar nisso, tá? Eu preciso entrar nisso. Eu não entrei ainda, mas muito legal esse estudo, muito legal. Maravilha. Tem um trecho, Fabrícia, não me lembro agora, é um filme preto e branco, eu acho que é essa fala quando tá entrando na sétima morada, eu acho que é. É uma mãe falando com a filha, não me lembro se é Edith Stein, mas não é Edith Stein, né? Não me lembro agora, vou achar ali, mando para vocês. A cena falando dessa transição aí. E aí até pode casar com a pergunta agora, porque o Jung sugere que grande parte do sofrimento moderno é, no fundo, uma crise espiritual. Né? Como sustentar essa afirmação hoje sem cair no reducionismo religioso, nem no psicologismo raso, vamos botar assim? Né? Isso daí você poderia ter uma resposta frankliana para isso. O que um logoterapeuta diria? Cara, é falta de sentido. Quando a gente perde a nossa dimensão transcendental, que a gente fica preso no tempo, em que tudo acaba, tudo é temporário, nada dura, tudo acaba, a gente tem essa sensação de vazio, entendeu? Então,
O Franklin puxa atenção para esse ponto, mas, de novo, o Jung também. Né? O Jung, ele puxa essa atenção, ele chama a atenção justamente para a necessidade da existência de religiões. Tá? E aqui nesse ponto, o católico ele pode se incomodar com razão, porque você sabe que o Jung errou nesse ponto, mas se você dá uma colher de chá para ele, entendeu o que ele está fazendo, você fala, tá bom, eu entendo o que você está querendo dizer. O sujeito precisa ter uma religião independente de qual seja. Tá? Por quê? Porque essa religião vai te ancorar numa coisa transcendental. De alguma forma, o inconsciente coletivo ele é transcendental. Ele mesmo, certo? Porque é uma coisa que perdura. Tá aí, ó, tu desce o gancho agora, vice? Se tu acabou de falar agora, inconsciente coletivo, De certa forma, é transcendental. ele é transcendental porque ele carrega em si as duas dimensões da ontologia. Eu não vou fazer esse comentário aqui, posso fazer, ô Vini? Fabrício, vocês estão brincando da menina que corre com o lobo, sabe? Deixa pra lá. Nunca... Piada interna também, né? Deixa quieto. Quando eu pensei o furo do alfinete que a Fabrícia fez, está provocativo, o que é o furo do alfinete? Eu vim para terapia com ela por conta disso, né, o Vitor? Eu comecei a escrever, pensar, como é que eu vou explicar para ela o que é? Aí eu fui descobrir um monte de coisa lá na terapia com ela, muito bom, fiz Soul College, né? Arte terapia com ela, excelente profissional. Não deixe de procurar o Instagram dela, tá aqui, ó, Arte Terapia no Ar. Arte Terapia underline no ar. Não aparece para ti por quê, cara? O chat. Não sei não. Ele travou aqui num comentário e nunca não atualizou mais. Eu já Viu? ouvi. O Vini está aqui falando do livro. Ela falou que. Porque ela, a Fabrício fez o comentário de que a Santa Teresa d'Ávila escreveu o livro sem. Ah, o dele bugou. Traz no aí ainda, Vitor? Eu tô. Tá me ouvindo? Tá rodando a telinha aqui no meu. Onde é a tua imagem aqui no vídeo. Eu sou muito burro. Eu mexi o botão aqui e saí da live. Não sei como é que volta mais. Boca aberta. Como é que foi isso aí, cara? E agora? Vai cair a live? Não, acho que não, cara. Eu não quero que caia, não, porque senão vai cortar no meio, né, a conversa. É. Volta Vou aí, ter que. pô. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu ver se eu descubro como é que volta. Acho que é aqui. Tu botou stand-by aí, o que deu? Chama o Bergamini, Bergamini. Quem que manja aqui das lives? Porque eu sou de Instagram, cara, eu sou muito. E sai se você está falando. Não é, mas é que vocês não estão vendo a imagem dele ao vivo, né? Está travada a imagem dele. Eu não tô achando o botão pra voltar, cara. Se vai. Você consegue me convidar de novo pra live? Pá, meu irmão, eu nem sei o que está acontecendo aqui, cara. Foi uma. Se eu fosse um cara. Tá congelado. Se eu fosse um cara místico. Será que se eu entrar no seu perfil e clicar na live eu volto? Deixa eu ver. Não, cara. Vai sair. Não vou perder essa live. Vou gravar. Se tu sair, eu vou ter que gravar ela. Ele pode voltar para uma. Não sei. Puta, abriu duas vezes a live. Eu comecei a me ver com você travado e te ouvir duas vezes, cara. Que negócio besta. Pera aí, eu vou fazer um. Eu vou encerrar essa live. Eu vou encerrar ela formalmente, que já está 1 hora e meia, basicamente, aqui. Tem muito Aham. conteúdo aqui bom, né? Do que tudo Ah, certo. sim. Então, bom, eu vou. Pessoal, eu agradeço a todos que chegaram até aqui, né? Deu um probleminha técnico. Eu vou encerrar essa live, vai ficar salva essa live lá no feed, depois a outra eu vejo o que eu faço. E eu agradeço a todos que chegaram aqui. O Vitor tem uma continuidade ainda para responder algumas questões. Eu vou abrir uma live novamente. E ele vai falar mais sobre isso, né? Mas para deixar registrado aqui nesse audiovisual, ele tem uma promoção aí que ele está lançando um grupo de estudos sobre as obras de Jung, né, Vitor? Isso aí. Hugo, vê se apareceu aí o meu pedido pra participar. Eu aceitei. E se eu te mandar de novo? Vamos ver.
o teu sinal da internet? Tá Não, legal? tá normal, cara. É porque eu apertei um botão aqui Me pra ver baniu, se eu cara. conseguia ver o chat. Me desse um shadow ban. Volta lá onde tu apertou. Eita, sério? Calma aí, aguenta aí. Puxa vida, né, cara? Como é que tu faz uma cagada dessa, poxa? Pô, cara, pois é, eu não Não, sei mas como é que tá tá bom, ficando. acontece. Se eu fosse Não, tu, beleza, vamos, segue só com a voz mesmo, não tem problema, paciência. não, mas então, não, vou encerrar, só vou dizer assim, ó, o Vitor tem alguns recados e tem mais umas perguntas para finalizar. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até aqui e nós já estamos voltando. Obrigado, então. Tá bom? Vou fechar aqui, Vitor. Beleza? Encerrar agora.